A montagem de um computador nos dias atuais tornou-se algo relativamente simples, graças ao formato e simetria utilizados na fabricação de seus componentes. A forma como os encaixes são fabricados impede que sejam conectados de forma errada, possuindo indicação de sua posição correta para encaixe, além de existir na internet um material didático abundante e cursos com instruções valiosas para sua montagem, como este curso, onde mostraremos um passo a passo detalhado desde a montagem até a instalação do sistema operacional e seus programas. O gabinete ou case é uma caixa metálica, fabricada para acondicionar a placa-mãe e demais componentes do seu computador, de forma a protegê-los dos potenciais perigos do meio ambiente, como a umidade e a eletricidade estática, um fenômeno que explicaremos mais adiante ainda neste curso. Você encontrará uma grande variedade de marcas e modelos de gabinetes no mercado, e sua escolha deverá ser baseada nas necessidades que seu computador deve atender e aos componentes necessários a estas. Em geral, gabinetes do modelo mini-torre comuns são adequados à maioria dos computadores de uso doméstico e para escritório. Já os modelos gamer são mais indicados para computadores de jogadores online, e esses geralmente possuem espaço adicional para os acessórios gamer, como as placas gráficas, além da ventilação adicional com adaptação para water coolers e fontes projetadas para este fim. Para os projetos comuns, como uso doméstico e em escritórios, as fontes ATX comuns atendem a 99% dos projetos, sem necessidade de comprar uma fonte específica. Já nos casos de computadores gamer, indicamos a compra de uma fonte com potência real acima de 500 watts, para suportar o consumo dos componentes adicionais, como a placa gráfica e os coolers, bem como dispositivos de armazenamento necessários a uma maior demanda que estes computadores possuem. Também indicamos observar bem a qualidade deste componente, independentemente do uso a que se destina o seu computador, pois trata-se de uma peça fundamental ao seu funcionamento. Além disso, uma fonte de má qualidade poderá provocar defeitos a longo prazo em outros componentes do seu PC, fazendo o barato sair caro no final das contas. A placa-mãe é considerado um dos componentes críticos do projeto, dada a grande variedade de modelos e compatibilidade necessárias à sua montagem. É importante atentar que elas darão suporte basicamente a dois grandes fabricantes de processadores, a Intel e a AMD, e que a placa destinada a um computador Intel não serve para a AMD e vice-versa. Ao adquirir uma placa-mãe, você deve ainda atentar para a arquitetura do seu processador, pois em cada fabricante você encontra processadores de diversas arquiteturas, e também nestes casos, a placa fabricada para uma arquitetura não suportará processadores de outras arquiteturas, mesmo que sejam do mesmo fabricante. Uma boa dica é a compra de ambos componentes juntos, placa-mãe e processador, para evitar a compra de forma equivocada. Uma prévia pesquisa dos modelos compatíveis na internet também o ajudarão na decisão. Um outro fator importante sobre a placa-mãe é que existem dois tipos no mercado. O on-board, geralmente destinado a projetos simples e que já traz a maioria dos componentes embarcados, como rede, som e vídeo, em sua estrutura, ideal para uso doméstico e em escritórios. Off-board, destinado a projetos mais complexos como PC gamer e servidores, não possuem componentes de vídeo embarcado, possuindo, por sua vez, vários slots, que são encaixes para componentes mais específicos, como a placa gráfica de vídeo, maior quantidade de memória RAM e outros itens para projetos mais críticos. A memória RAM é responsável pela capacidade de trabalho do seu computador, e dizendo a grosso modo, ela é responsável pela quantidade de softwares e aplicações simultâneas que você pode executar em seu dia a dia. Teoricamente, dizemos que quanto maior for a memória, maior será a capacidade de exibir e executar seus programas, mas isso não chega a ser uma regra única, pois o poder do seu processador também influenciará esses resultados. Veremos isso mais detalhadamente durante o curso. Sua escolha também deve ser feita com base na arquitetura da sua placa-mãe, e nos dias atuais encontramos no mercado os modelos DDR2, DDR3 e DDR4, com capacidades que variam de 2 GB para uso doméstico até 64 GB por unidade para uso em servidores e plataformas críticas.
Também chamado de CPU, o processador é considerado a parte pensante do computador, responsável pela realização de cálculos e toda a lógica de programação e funcionamento do sistema. É ele quem realiza todos os processos de abertura, execução e finalização dos programas no sistema, permitindo o funcionamento do mesmo. O processador funciona controlando os demais componentes do PC, de forma orquestrada com as memórias RAM, possibilitando que a máquina pense e execute suas funções. Devido ao seu aquecimento para funcionar, deve trabalhar refrigerado com seu cooler e instalado com o uso de pasta térmica adequada ao seu modelo e arquitetura, como veremos mais adiante. O cooler de um processador deve ser utilizado somente em sua própria arquitetura e não admite improvisos. Por essa razão, é normal vir acompanhado do processador no ato da compra, os chamados modelos box. Para casos de uso específico, é possível encontrar no mercado coolers projetados para esses usos, muito comum nos computadores gamer atualmente. Os discos rígidos são os dispositivos usados para o armazenamento de informações e também do sistema operacional e softwares existentes no PC. É neles que seus arquivos ficam armazenados mesmo após o desligamento do PC. Tem modelos com capacidade de até 2 TB e nos dias atuais já estão sendo aos poucos substituídos por modelos com tecnologia mais avançada, como os modelos SSD e M2 NVMe, que proporcionam maior velocidade na execução de trabalhos, além da promessa de uma maior durabilidade, por não trabalharem com discos mecânicos como os HDs. O gravador de DVDs é utilizado na grande maioria dos computadores de uso doméstico e para escritórios, para leitura e gravação de CDs e DVDs. Além disso, serve para a inicialização dos sistemas operacionais no ato de sua instalação. Assim, nos dias atuais, ainda é muito útil no seu computador. Apesar deste conceito estar mudando aos poucos, com a utilização de um pendrive para boot e instalação dos sistemas nos computadores mais novos, que já possuem essa função nativa, podendo executar diretamente o sistema operacional com um boot via USB. Veremos detalhes mais adiante nas próximas aulas. Com isso, terminamos o conteúdo dessa aula. A seguir, daremos continuidade. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima aula.